Fala pessoal, bem-vindos de volta ao nosso canal. Meu nome é Lincoln, sou sócio fundador aqui da VAT e venho hoje compartilhar uma excelente novidade com vocês. A VAT, em prol de capacitar e contribuir com ainda mais conhecimento para o nosso setor de geração distribuída, nós resolvemos disponibilizar de forma gratuita nosso curso sobre gestão de energia, onde nós compartilhamos o conhecimento sobre os modelos de negócio e o formato do compartilhamento de créditos. Serão ao todo 12 aulas que nós iremos disponibilizar para vocês de forma gratuita aqui no YouTube. E para quem ainda quiser se aprofundar ainda mais, se tornar um especialista, confira o nosso novo lançamento, que é o curso sobre o gestor de energia, onde a gente compartilha as melhores estratégias, insights e detalhes da operação de compartilhamento de créditos na geração distribuída. Caso você tenha alguma dúvida, deixe para a gente aqui nos comentários, e para não perder nenhum lançamento de nenhuma nova aula, se inscreve aqui no canal e acompanhe as nossas notificações. Desejo a todos uma excelente aula e uma ótima jornada de conhecimento. Nos vemos em breve. Olá, sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Lincoln. Nós vamos estar apresentando para vocês hoje nossa aula 8 do nosso curso de geração distribuída compartilhada, com uma temática muito interessante, que é a temática do billing, do faturamento. Então a gente vai estar comentando um pouquinho sobre os mecanismos de controle de inadimplência, e um pouco sobre os modelos de faturamento, os modelos de cobrança efetivamente dos créditos injetados ou compensados. Bom, pessoal, para a gente começar um pouquinho a nossa aula, nosso primeiro temática aqui é um pouquinho do entendimento do ciclo e da responsabilidade da esteira de billing, da esteira de faturamento. Então, o que é a esteira de faturamento? Ela vai controlar. Ela vai controlar tudo aquilo que é receita, tudo aquilo que está sendo faturado efetivamente, qualquer tipo de cobrança, seja ela uma cobrança de crédito de energia ou seja ela uma cobrança mais administrativa, correto? Um segundo ponto muito importante, que o time de faturamento também vai estar cuidando, é com relação ao saldo de crédito das unidades consumidoras beneficiárias. Por que ele tem que fazer um controle de saldo de crédito? Porque o saldo de crédito acumulado é na verdade, um faturamento represado, ou seja, um faturamento que está do lado do cliente, mas você ainda não executou. É uma receita que você tem lá, de certa forma, represada. Ok? Uma outra responsabilidade também do time de faturamento é cuidar dos vencimentos, ou seja, ter um controle mínimo sobre a inadimplência efetivamente da sua carteira, entender qual que é o volume tanto de clientes, quanto o volume de energia, quanto o volume financeiro que você está tendo aí, atraso, qual que é esse ciclo de atraso e etc. A gente vai falar até um pouquinho dessa temática mais adiante. Um outro ponto importante é que o time de faturamento também cuida da estrutura de custos, ou seja, tudo aquilo que é intrínseco à gestão efetivamente daquele crédito, ou seja, energia, toda a parte de OIM e gestão, custos administrativos, etc. E por último, o time de faturamento também tem que estar olhando para toda a parte de bonificações, comissões, etc., que são outros custos advindos, ou de prospecção, ou de retenção de clientes, ou custos relacionados até à venda efetivamente daquele crédito. Tá? Então, entendida essa estrutura mínima do que é a responsabilidade, tudo aquilo que é o olhar do time de faturamento, vamos passar item a item aqui. Então, quando a gente fala do faturamento, ou seja, daquilo que está sendo o volume de receita faturado, isso tem duas formas de acontecer, como a gente já bem comentou anteriormente. Você pode estar cobrando o crédito que você injeta ou você pode estar cobrando sobre o crédito que você compensa. Qual que é a diferença majoritária disso? Se você cobra por aquilo que você injeta e isso gera um acúmulo de saldo, por exemplo, na unidade beneficiária, esse saldo já foi cobrado, então não é mais responsabilidade do gestor e sim do consumidor gerenciar o seu saldo. Então você já cobrou por ele, você teve, entre aspas, uma receita por 100% daquela energia que você enviou para ele. Agora, se você tem uma cobrança em cima do compensado, necessariamente você tem que estar atento à gestão de saldo. Então, do ponto de vista do time de faturamento, eu só preciso estar atento à gestão de saldo se o meu modelo de faturamento, o modelo de cobrança, é efetivamente sobre aquilo que é o que eu compenso na unidade consumidora beneficiária. Tá? Então, ou seja, se houve geração de saldo, por exemplo, na unidade beneficiária, eu tenho que fazer esse controle porque é um faturamento represado que eu tenho. E aí eu tenho mais um ponto de atenção na minha esteira sobre a minha gestão.
Então, esses dois itens, né, são os itens majoritários que vão muitas vezes compor a fatura do gestor, que é uma fatura basicamente de OIM, né, ou seja, uma operação e manutenção que você está fazendo, ou é uma fatura de locação de equipamentos, ou é uma fatura de gestão administrativa, mas você tem ali dentro, né, todos os itens, um relatório mínimo daquilo que aconteceu na unidade beneficiária, o que foi o crédito que foi partilhado, o que virou saldo, enfim, qual foi a movimentação da carteira de saldo dele, e etc. Tá? Então, esses dois itens são majoritários, né, para a gente trazer para dentro da fatura. E falando um pouquinho sobre fatura, né, aí a gente tem até um caso bem interessante. Quando a gente fala de faturamento, pessoal, vou estar desenhando aqui um pouquinho para vocês. Quando a gente fala de faturamento, a gente tem a fatura do lado do gestor, que é tudo aquilo que está relacionado aos seus serviços, né? E o cliente ainda tem a conta de energia da distribuidora, que ela vai vir com um valor mínimo, mas ela terá um valor, terá uma conta a se pagar, né? E aí existem casos, né, modelos de gestão que fazem com que o cliente tenha menos trabalho, né? Ou seja, o cliente sempre vai ter a conta da distribuidora para pagar e vai ter também a conta do gestor. Então, nesse caso, eu posso tentar juntar as duas faturas e gerar uma fatura unificada? Sim, isso é possível, existem formas de se fazer isso, né? E principalmente tem impactos aí contábeis. Então, para se fazer uma fatura unificada, tem que tomar alguns certos cuidados com relação à contabilidade efetivamente que você está tendo, sabendo que fica sob responsabilidade do gestor o pagamento da conta da distribuidora daquela unidade beneficiária, né? Ou seja, você está recolhendo um valor global e você vai estar pagando efetivamente a conta da distribuidora. Então, do ponto de vista contábil, isso gera um pouco mais de complexidade, como não é o nosso objetivo entrar muito na minúcia nesse quesito, né? E sim somente o modelo, o conceito, essa é uma ideia mais superficial. Bom, pessoal, a gente vai falar um pouquinho agora sobre justamente a questão do saldo acumulado. Então, como a gente bem viu, né, quando eu trabalho no modelo de crédito injetado, eu não tenho cobrança, né, sobre a minha gestão de saldo. Ou seja, eu não preciso ficar controlando o saldo porque eu já cobrei por ele, né? Agora, toda vez que eu trabalho no modelo de compensação, eu tenho que estar olhando atentamente para o saldo. Por quê? O saldo, eu tenho que ter uma noção de qual que é a quantidade de créditos acumulados que eu tenho naquela unidade beneficiária versus qual que é o consumo médio que ela tem. A gente tem aqui como métrica, né, ou seja, como um bom parâmetro, é você acumular no máximo o volume médio de consumo de um cliente ali de créditos, ou seja, você ter uma reserva de créditos para pelo menos um mês de consumo daquela unidade beneficiária. Por quê? Porque aqui a gente entra numa discussão bem importante que é o tema da inadimplência que nós comentamos. Toda vez que eu tenho inadimplência, eu tenho 3 problemas. Tá? Eu tenho a minha fatura que ela não foi paga, ok? Então eu tenho uma fatura vencida. Eu tenho saldo acumulado, ou seja, se eu tiver muito saldo acumulado, o suficiente para mais de um mês, né? Ou seja, eu demorarei pelo menos 2 meses para zerar o volume de saldo. Quando eu zerar a cota de participação dessa unidade beneficiária, ela não vai mais receber crédito. Ainda assim, eu vou levar mais de um mês para zerar o saldo efetivo que ela tem. Quanto mais saldo, mais tempo eu levo depois do desligamento, entre aspas, daquele cliente, né? E necessariamente, toda vez que eu desligo um cliente, eu já tive, né, um ciclo que se passou que ainda não foi faturado. Então, se o cliente deixou de me pagar uma conta, quando ele me deixou de pagar uma conta, eu já tive um segundo ciclo que foi iniciado, e eu não consigo mais mudar, e eu ainda tenho o saldo acumulado dele, ou seja, eu tenho 3 pontos de atenção, uma fatura não paga, saldo a receber e um próximo ciclo que ele vai receber energia inevitavelmente. Como que eu sei que ele vai receber energia inevitavelmente quando ele não me paga uma fatura, ele já tem mais um ciclo? Bom, a gente vai falar aqui um pouquinho sobre toda a nossa timeline, né? Ou seja, nossos gatilhos e procedimentos que nós temos dentro do controle do faturamento. Então, o que acontece? No meu D1 aqui, né, que a gente está chamando, eu tenho o início da minha geração, por quê? Porque foi, entre aspas, o dia que eu enviei a minha lista de distribuição de créditos para a distribuidora e iniciou-se um novo ciclo da minha unidade geradora de geração. Então ela passa um mês gerando e ao final desse ciclo vai se juntar com essa lista de distribuição de créditos que foi enviada e aí vai se iniciar a partilha desses créditos, né, no mês subsequente. Aqui tem um ponto de atenção que regulatoriamente nós precisamos enviar a lista de distribuição com pelo menos 30 dias de antecedência, ou seja, antes de iniciar um novo ciclo de geração, eu tenho que estar com a minha lista de distribuição daquele ciclo. Tá? Mas existem algumas distribuidoras que já têm flexibilizado um pouco esse processo,
feito ele em menos tempo, então aceitam, né, e processam para o próximo ciclo já de leitura, de distribuição, ela já processa aí em 15 dias, pelo menos aí o envio da lista, né? Então eu consigo fazer o envio da lista não mais aqui no meu D1, mas eu vou fazer aqui no meu D15, né, o envio da minha lista de distribuição como data limite para a distribuidora processar isso já para o próximo ciclo de injeção, perfeito? Então o envio da lista é o primeiro item aqui que a gente tem que ter um controle muito claro, porque eu iniciei um ciclo de envio de lista no D1, chegou no D30, fechou o ciclo de geração da minha unidade geradora, e aí vai se iniciar a distribuição desse excedente que foi medido para as unidades beneficiárias posteriores à medição da minha unidade geradora, né? Então lembra que a gente tem ainda aquela questão de data de medição entre unidades geradoras de baixa tensão e média tensão, ok? Então iniciou a minha primeira partilha do crédito aqui, né, no primeiro dia útil do mês subsequente. Todos os nossos tracinhos azuis aqui, né, são leituras de unidades consumidoras. Então a gente tem o C aqui, enfim, várias unidades consumidoras que a gente está lendo. Então toda vez que eu chego numa unidade consumidora, né, eu tenho a conta de energia dela, eu tenho que fazer a minha leitura e aferição dessa conta. Por quê? A partir do momento que chegou a conta, eu não consigo imediatamente faturar, né? Ainda mais se essa conta possui algum tipo de detalhe, algum tipo de trato diferente com o cliente, algum tipo de tarifação diferente, enfim. Então existe um período aí que o gestor precisa, né, para fazer efetivamente esse processamento, a leitura e processamento e faturamento dos dados, tá? Então, a partir do momento que chega a conta, eu preciso aí de até 5 dias, né, no pior cenário, para fazer toda essa validação, e aí eu inicio o ciclo de faturamento efetivamente. Então, nota-se que no D1 eu fiz o envio da minha lista, no D30 fechou o ciclo da minha geração, eu tô lá no meu D45, D50 efetivamente, fazendo o início do meu faturamento daquela lista, tá? Então, entre o dia que eu enviei a minha unidade beneficiária para receber crédito até eu estar efetivamente faturando o crédito dela, tem aí entre 45 e 50 dias, tá? Nesse caso aqui nosso que a gente está comentando. Obviamente que se a leitura dessa unidade consumidora é muito próxima aí do início do mês, se tratando aí de uma unidade geradora de média tensão que também tem o seu início de ciclo no começo do mês, a gente tem esse faturamento em menos dias, esse ciclo em menos dias, né? A gente está falando entre 30 e 40 dias ali, o primeiro faturamento a partir do envio da minha lista de distribuição, tá? E aqui entra-se um ponto importante, pessoal, que é o seguinte: a partir do momento que eu emiti o meu faturamento, eu preciso, por lei, ter um prazo mínimo de vencimento. Então, essa lei ela é flexível de estado para estado, existe uma regulamentação mínima, né, de 5 dias de vencimento, né? Então, emitir uma fatura ela tem que ter no mínimo 5 dias para o vencimento dela, então o dia que eu enviei para o cliente, efetivamente. E agora tem alguns estados que têm uma regulamentação própria que aceitam, né, que exigem esse prazo aí de no mínimo 10 dias. Então, que é importante ressaltar que, dependendo de onde você está com a sua operação, essa legislação é um pouco diferente. Então, tenha assim em mente que é no mínimo 5 dias e no máximo 10 dias. Né? Então, trabalhando no pior cenário, você faz o faturamento, depois de 10 dias é o vencimento dessa fatura. Então, ou seja, você só vai ter um cliente inadimplente lá no seu D60, D50 do seu ciclo, né? Então você só descobre lá na frente que o seu cliente não vai te pagar. Só que o que acontece? Quando a gente está falando do D30, eu tive que necessariamente fazer o envio aqui entre o D30 e o D45, né? Ou seja, nesse ciclo aqui, eu tive que necessariamente fazer o envio de uma nova lista. Então, ou seja, eu já iniciei, antes de eu receber meu primeiro ciclo, eu já iniciei um segundo ciclo, tá? Sendo que eu já iniciei um segundo ciclo, ou seja, por mais que o cliente não me pague na data de vencimento e eu comece a acusar ele como um cliente inadimplido, né? Ou seja, vou tomar qualquer tipo de providência em cima desse cliente, até no limite eu desligar ele, zerar a cota de participação dele, ele já está numa nova lista, ele já vai receber crédito novamente no próximo mês, tá? Então, ou seja, se ele me pagou a primeira fatura, qual a chance dele não me pagar a segunda? Muito alta, né? Então, quando eu tenho o vencimento efetivamente da minha fatura, que é onde começo a contar um cliente que está inadimplente, né, eu preciso ter que isso aconteça no máximo antes de eu iniciar meu D60 aqui, que é, ou seja, é o início, né, vamos colocar aqui no meu D60, esse aqui é o nosso D30, né, e aqui é o nosso D45, beleza. Então, aqui no meu D60, eu tenho que iniciar de novo
né, uma nova lista, que seria o nosso terceiro ciclo. Então, se eu não tenho a informação de que esse cliente está inadimplente antes do meu D60, eu vou ter, na verdade, não só um problema de já ter distribuído cotas para ele e ele está inadimplido, e sim 2. Ou seja, ele vai ter 2 meses efetivamente recebendo crédito, que ele já não me pagou ainda o primeiro. Então, eu vou ter problema com 3 envios de crédito para ele, tá? Então, por isso a importância de, primeiro, a gente tentar trazer todas as datas de leitura das unidades consumidoras o mais próximo possível da data de virada de ciclo da minha unidade geradora, de leitura da minha unidade geradora. E assim que eu recebo essa fatura, eu tenho que ser muito ágil em fazer todo o processamento, validação dela, né? E a emissão do faturamento, porque eu vou levar aí, pior cenário, até 10 dias para descobrir se meu cliente vai ficar inadimplente ou não. E se nesse ciclo estourar o meu novo ciclo de envio de lista, necessariamente eu não consegui remover ele do terceiro ciclo, né? E aí ele vai receber crédito lá no terceiro mês, né? No terceiro ciclo dele de faturamento, e ele já vai estar todo inadimplente aqui do meu lado, tá bom? E aí, pessoal, o que a gente tem aí de mecanismos? A gente vai até falar sobre mecanismos adiante, com um pouco mais de profundidade, mas mecanismos que eu posso adotar para evitar que isso aconteça. Então, primeiro, eu tenho mecanismo de multijuros com relação à data de vencimento do meu boleto, né, ou do meu pagamento, ok? O segundo, né, eu posso trabalhar aí a partir do vencimento uma redução daquele benefício que eu estou dando para ele, né, ou uma redução ou uma remoção do desconto que eu dei efetivamente naquele crédito compensado, né, ou seja, eu posso estar reduzindo ou eliminando a economia que o cliente teria com seu gasto de energia naquele mês. E eu posso também, uma outra tática, ao invés de estar tirando, eu posso estar dando um bônus adicional para o meu consumidor que me pagar até a data de vencimento. Então, ou seja, ele tem 1% de desconto adicional, ou ele tem 1% de cashback na próxima fatura se ele me pagar até a data de vencimento, né? Então, existem práticas, mecanismos que eu adoto aqui, além de um bom processo, né, e de estar com o olho muito atento com relação aos ciclos de lista de distribuição. Eu tenho que ter um olhar muito crítico aqui para qualquer tipo de mecanismo que me ajude a combater a inadimplência ou a fazer com que o cliente tenha um benefício adicional para pagar no dia e eu ter esse tipo de retenção, esse tipo de benefício e retenção e ganho, né, no médio e longo prazo, tá bem? Então, bom, pessoal, para a gente ter uma noção mínima do que a gente precisa fazer para controlar a inadimplência, aqui a gente deu vários exemplos, né? Eu tenho que, no cenário onde eu partilho o crédito compensado, eu tenho que ter um controle de saldo muito bom, não posso acumular muito saldo naquela unidade beneficiária. Eu tenho que estar muito atento aos meus ciclos de lista de distribuição e aos meus prazos entre emissão e vencimento da minha fatura, né? Para que isso não extrapole 2 ciclos, tá? E eu tenho que trabalhar mecanismos aí minimamente de controle. Existe um terceiro ponto, que é o que nós vamos comentar um pouco agora, que é, independente de eu fazer tudo isso, eu vou ter cliente que não me paga lá na minha ponta, né? E eu vou ter que remover esse cliente da minha usina, da minha carteira. Então, eu sempre vou ter desligamentos, isso vai ser comum. O desligamento pode ser por parte do gestor, porque ele tem um cliente inadimplente, mas também pode ser por parte do cliente, porque ele achou uma oferta melhor e vai pedir para se desligar, né? Então, aqui a gente trouxe um pouquinho da ótica de substituição de clientes, né? Trazendo a visão de quem está na esteira de faturamento, olhando efetivamente para a partilha de créditos, né, para todo o seu controle de unidades beneficiárias e volume de energia distribuído para entender o que ele precisa tomar de ação. Então a gente trouxe um cenário aqui hipotético, pessoal, que é partindo do princípio que eu tenho uma usina 100% ocupada e eu vou iniciar meu primeiro ciclo de medição aqui no meu D0, perfeito? Então no meu primeiro mês, o que vai acontecer? Eu tenho 100% das minhas cotas alocadas, beleza? E lá no meu D0 enviei a lista e todo mundo, né, minha lista de distribuição contempla 100% aí de ocupação da minha usina. Porém, ao longo desse mês, né, eu tive aí clientes que cancelaram, etc. Eu tive uma baixa de 5% das minhas cotas. Então, o que vai acontecer? Lá no meu D30, que eu tenho que fazer o envio de uma nova lista, né, digamos assim, eu já vou ter 5% de clientes a menos. Então, lá, por exemplo, se eu esperar a minha esteira chegar até lá para descobrir que eu não tenho mais 100% da minha usina ocupada, eu vou iniciar um ciclo aí de coleta de novos clientes, né? Vou tentar repor esses clientes. E aí, se eu inicio esse ciclo somente lá na frente, né? Detecto isso somente lá no final do mês de que eu não tenho mais 100% da minha usina ocupada, o que vai acontecer no meu mês 2? No meu mês 2 eu vou enviar minha lista com 95% das cotas e vou trazer mais 5% aí de cotas de clientes.
Porém, ao longo do mês 2, eu tive a perda aí de mais 10% de cotas. Então, o que vai acontecer lá no meu D60? No meu D60 eu vou olhar e falar, putz, eu tinha 95, consegui trazer mais 5, vou encher 100. E aí eu vejo que eu perdi 10. Então, na verdade, eu tenho 90% ocupado, né? Aí lá vou eu de novo, envio a lista com 90% das cotas, pior mês, né, do meu ciclo aqui, e vou buscar mais 10% de cotas para repor esses clientes, né? Então vai chegar lá no meu D90, né? E o que vai ter acontecido? Consegui bater minha meta, repus minhas cotas, mas eu vi que eu perdi mais clientes de novo, né? Tive perda de mais 5%. Então no meu próximo ciclo aqui eu vou conseguir repor 95% das cotas, né? E assim vai, pessoal. Então o que dá pra gente notar aqui? Primeiro, se eu tenho um churn recorrente todo mês, eu vou ter que todo mês estar repondo o cliente, ou seja, minha esteira de reposição ela é constante. Eu sempre tenho que ter, porque eu sempre vou ter clientes para estar repondo a minha esteira, a não ser que eu tenha um caso excepcional, poucos clientes, muito fiéis e ótimo, melhor cenário, você não vai ter perda de clientes, não precisa repor. Mas numa esteira, né, numa carteira muito ampla, isso aqui vai ser recorrente, isso aqui vai ser normal, tá? Então o que a gente tem que ter? A gente tem que ter aqui uma esteira de prospecção ativa, ou seja, eu tenho que estar olhando, né, isso como uma frente do meu comercial que nunca para. Ela sempre está prospectando o cliente, represando o cliente, porque ela sabe que no final do mês alguns saíram, já tem novo para preencher. Então, o ponto mais importante aqui é o seguinte, o tempo que eu levo para repor cotas. Para eu reduzir esse tempo, né, e não ter esse problema que a gente teve nesse nosso exemplo de chegou no D30 e eu percebi que eu não tinha mais 100% e sim 95%, se eu tivesse uma esteira de reposição de clientes constante, eu já teria teria que ter um volume mínimo aqui de clientes para repor 5% das cotas. Se isso acontecesse, eu ia conseguir distribuir aqui no meu D30 100% das cotas de novo, e não 95%, né? Então, essa é a importância da gente ter uma esteira ativa de reposição de clientes, né? E a gente vai até bater nesse tópico mais adiante, que é um item aí que a gente usa para otimizar a gestão de energia, que é a utilização de usinas virtuais, né? Virtualização de usina, a gente vai comentar isso mais à frente. Mas é uma estratégia que a gente faz para você sempre estar represando o cliente e sempre que você precisar repor, você tem cliente ali na mão e consegue repor isso com mais agilidade, evitando que você não consiga partilhar 100% das suas cotas todo o ciclo, tá bem? Um outro ponto bem importante, pessoal, é a data que os clientes cancelam. Então, se você tem clientes cancelando muito no final do mês, isso é problemático porque eles estão muito próximos da sua data de envio da lista de distribuição, né? Então lembra que no melhor cenário você não tem que enviar com 30 dias, você tem que enviar com 15 dias, né? Ainda assim você ganha 15 dias na esteira, mas ainda assim, tipo, esses últimos 15 dias do mês ali, se alguém cancelar, já é próximo ciclo. Então o cancelamento, a data de cancelamento, quanto antes ela for da sua data de virada de ciclo, menos pior, tá? Porque fica mais fácil, você tem mais tempo para correr atrás e repor aquele espaço que você perdeu. Perfeito? Bom, pessoal, essa aqui foi a nossa aula sobre toda a esteira de billing, né, toda a esteira de faturamento, os pontos mais relevantes aí sobre os modelos de cobrança e os mecanismos para a gente conseguir controlar a nossa inadimplência, conseguir controlar a perda de clientes, conseguir ter uma esteira de reposição constante, entender principalmente dos ciclos, das datas críticas que a gente tem e a importância de eu trabalhar com um processo muito redondo em receber a fatura e conseguir já faturar ela para que eu não tenha o problema da inadimplência estourando aí muitos ciclos, né, de distribuição de créditos, tá bem? Então, bom, pessoal, primeiramente, obrigado pela atenção com relação à nossa aula de hoje. Para o nosso próximo tema, a gente vai trazer aí alguns outros assuntos bem interessantes, né? Não vou trazer aqui nenhum spoiler para vocês hoje, mas conto aí com a participação de vocês no nosso curso. Agradeço a presença e a audiência até aqui e nos vemos na nossa próxima aula. Até breve.